Este programa é uma realização da Sul TV. Estamos iniciando então um espaço de entrevista que acontece todos os sábados aqui na Cultural FM. E esse espaço de entrevista traz hoje, como já anunciamos neste primeiro momento, a presença do senhor vice-prefeito do município de Torres, Dr. Fábio Amoretti, também a presença da secretária do Trabalho, Indústria e Comércio do município de Torres, Adriane Weber, e também agora, neste momento, chegando aos estúdios, o senhor prefeito municipal de Torres, Carlos Souza. Muito bem, um prazer em recebê-los aqui. Vamos saudando primeiramente o prefeito. Um bom dia, prazer em tê-lo aqui. Eu sei do grande compromisso de agenda, estamos aí no final do ano, e eu acho muito interessante e propício porque os ouvintes da Cultural FM vêm me cobrando demais a sua presença aqui. Bom dia. Bom dia Nelson, bom dia vice-prefeito Dr. Fábio, secretária de Indústria e Comércio, secretária Adriane, todos os ouvintes da Cultural FM, e nós, por certo, gostaríamos de estar vindo mais realmente, Nelson, mas devido aos compromissos, às agendas, às vezes a gente termina sendo absorvido por toda essa demanda do dia a dia, mas é sempre um prazer estar aqui, é sempre bom estar conversando através da Cultural FM, com o seu ouvinte, com o seu público, e aproveitando esse veículo tão importante para discutirmos, levarmos para a comunidade as suas dúvidas, esclarecermos. Então é sempre importante a gente estar aqui e, dentro do possível, a gente sempre vem. Obrigado pela presença. Dr. Fábio, prazer pela primeira vez, acredito eu, que seja aqui nos estúdios da Cultural FM. Para nós é uma satisfação muito grande em recebê-lo aqui. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultural, a cidade de Torres, as cidades satélites da Grande Torres, do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e dos países em que a Rádio Cultural atinge. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande, que Deus abençoe essa rádio tão bacana, tão torrense, que nem se diz, que toca o coração das famílias e toca o coração das casas e de todos envolvidos numa Torres melhor. Senhora secretária, prazer também em tê-la pela primeira vez aqui nos estúdios da Cultural FM. Bom dia. Bom dia, Nelson. Eu agradeço imensamente o convite, quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar também o prefeito, o Carlos, e o vice-prefeito, o Dr. Fábio Amoretti, e é uma alegria muito grande estar aqui e nesse público seleto que a gente sabe, que a Cultural é uma rádio ouvida em mais de 35 países, então já de pronto agradecer o convite e com certeza toda vez que a gente tiver um tempo a gente vai poder estar aqui colaborando e passando as informações para a nossa comunidade. Muito obrigado. Doutora Amoretti, nós gostaríamos até para situar o nosso ouvinte da Cultural FM que está nos acompanhando, e aqui um agradecimento especial aos ouvintes que estão nos acompanhando pelas plataformas digitais em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, na Serra Gaúcha, e pasmem também, nós temos ouvintes assíduos nesse espaço de entrevista no oeste de Santa Catarina. E lá nós temos lá em Chapecó, Joaçaba, Ponte Serrada, enfim, aqueles municípios que sempre têm uma ligação com o Rio Grande do Sul e que acompanham a Cultural FM, e aqui eu trago o abraço. Também nós temos ouvintes no interior do Paraná, Curitiba, Ponta Grossa, nós temos ouvintes também lá na terra natal do seu Mauro Chemin, piloto de balão, que traz consigo as grandes alegrias do nosso festival de balonismo de Torres, Cerro Largo, no interior da Grande Curitiba. Doutor Fábio, como é que o senhor iniciou e qual foi o momento que o senhor resolveu apostar, colocando o seu trabalho, a sua pessoa a serviço da política?
Bom, a todos os ouvintes, meu cumprimento, né? Então, em especial ao Carlos Souza, meu parceiro de administração, do executivo, né? É um prazer muito grande ter ele, nós formarmos essa dupla, né? Para a cidade, para o comando da cidade de Torres. Em primeiro lugar, agradecer a toda a confiança daqueles que estão ao nosso lado, né? Nessa caminhada, nessa nova visão para a cidade de Torres e para a região. Eu quero dizer que eu saí aqui de Torres, quando pequeno, eu saí com 12 anos de idade para ir para Caxias do Sul, né? E com 16 anos eu entrei na Faculdade de Medicina, em Caxias do Sul. Com 21 anos eu já era formado médico, com 25 anos eu já era cirurgião geral, e aí vim para a cidade de Torres, né? Passei 2 anos pela Força Aérea Brasileira, né? E por que eu estou falando isso, Nelson? Porque as pessoas que me conhecem desde pequeno, eles observam essa caminhada, né? E quando eu cheguei em Torres e me dediquei todo o meu conhecimento, o meu estudo e a medicina que eu aprendi para a comunidade, eu vamos dizer assim, me expus totalmente, me coloquei à disposição totalmente para a comunidade, para os doentes e tal. As pessoas viram na minha trajetória, na minha formação, a formação dentro da igreja, a formação dentro da família, a formação dentro das Forças Armadas, a formação que eu tive desde pequeno. Eu acho que isso foi e ainda é bastante inspirador para as pessoas de Torres, né? E aí, como o convívio da igreja, convívio com as pessoas da igreja e do meu trabalho e da comunidade e tal, eles foram conversando comigo a esse respeito de eu e o Carlos, e nós podermos nos envolver na questão administrativa da cidade. Era uma coisa que, assim, aproximadamente 10 anos as pessoas vinham me questionando e até pedindo para que eu me envolvesse com isso. E pessoalmente essas situações inquietavam o senhor, tendo a vontade de fazer alguma coisa? Isso com essa trajetória e com esse exemplo que eu poderia trazer para toda a comunidade, e que eu e o Carlos representamos para toda a comunidade, isso acabava tocando no meu coração, foi amadurecendo essa ideia, né? Foi amadurecendo essa ideia, amadurecendo essa vontade, e nesses 3 anos atrás, aí isso tocou fortemente no meu coração, que estava na hora de nós assumirmos um cargo executivo, né? E tive o prazer e a alegria de ter o Carlos como meu parceiro nessa questão do executivo, né? Ele como administrador, eu como médico, e a gente trocando no dia a dia as nossas experiências e o nosso mesmo rumo em direção a uma Torres melhor, né? E então isso foi todo um amadurecimento, foi toda uma chamada, vamos dizer assim. E quando o senhor se deparou com a situação de uma gestão pública que é completamente diferente, sim, da sua trajetória como profissional, como vida, sim, assustou um pouco? Sim. Nos primeiros dias, eu e o Carlos conversamos, trocamos a ideia, e nós nos assustamos no início da nossa jornada. Na primeira semana, segunda semana, porque nós pegamos que nem eu digo, eu falo muito, uma cidade muito sem prumo, uma cidade que estava muito sem aquela visão para o mais adiante, uma cidade que estava onde as coisas da retidão tinham sido deixadas bastante de lado. Mas só que desde o primeiro momento, eu e o Carlos, nós buscamos colocar a cidade no prumo, buscamos trazer o administrativo novamente para o prumo, buscar novamente a cidade para ter uma visão progressista, ter uma visão vinculada à igreja, uma visão vinculada às famílias, vinculada à autossustentabilidade, que é uma coisa que eu falo seguidamente nas minhas conversas, né? E Torres hoje, graças a Deus, ela é uma cidade onde
vendo todo o quadro político, social e econômico do Estado, do país, Torres, a gente tem certeza que o governo Carlos Amoretti está colocando a cidade no prumo. Doutor Fábio, nas pequenos encontros que nós tivemos, eu não vou relatar aqui as oportunidades, mas o senhor sempre me colocou uma situação que o senhor está ratificando isso, nesse momento, publicamente, de que a administração pública ela precisa, necessita e se faz necessário um planejamento. E esse planejamento ele não se limita, prefeito Carlos e secretário Adriano, a simplesmente 4 anos. Na velocidade dos acontecimentos, da necessidade que a sociedade tem hoje, esse planejamento ele tem que ser feito a longo prazo. E o que nos inquieta como contribuintes é essa demanda desordenada do executivo, que a cada momento, e às vezes as pessoas falam em 4 anos, isso não acontece há 4 anos, isso acontece a cada 36 meses, e às vezes até menos. Por quê? No primeiro ano, um administrador, o executivo, pega o orçamento e o planejamento do governo anterior. Perfeito. Não é, prefeito Carlos? Perfeito. Dentro da gestão dos 4 anos, quando você chega no terceiro ano, você tem que se replanejar, se reestruturar, porque está no último ano de governo. E aí você tem exatamente 2 anos para colocar em prática tudo aquilo que foi projetado, planejado e que, como o senhor bem colocou, doutor Fábio, inquieta a sociedade num todo e inquieta o cidadão Fábio Amoretti no desejo de fazer alguma coisa pela sua comunidade. É por aí, né? É bem por aí, Nelson. Depois o Carlos vai entrar em mais detalhes a esse respeito, né? Mas se o povo de Torres e todos que estão nos escutando observarem, nós levamos 2 anos para colocar a casa em ordem. A casa em ordem do ponto de vista da nova filosofia de gestão que nós queríamos impor, né? Foram o pagamento das dívidas, né, que foram deixadas, que não foram poucas, de 21 a 25 milhões de reais de dívidas que ficaram de outros governos. A cidade estava, a gente poderia dizer assim, realmente descoordenada. Nesses 2 anos nós colocamos a coordenação novamente, tanto na questão da máquina pública, quanto na questão da sociedade toda em si. E agora nos últimos 2 anos, e vamos ver para agora a mais adiante, né? Nós temos certeza que nós vamos conseguir colocar Torres como uma cidade exemplo, uma cidade autossustentável, uma cidade com a possibilidade de ter uma das melhores qualidades de vida do estado do Rio Grande do Sul. Isso nos deixa muito com uma esperança muito grande para os próximos anos que vem aí, e eu chamo a atenção de todo o povo torrense para isso, que eles fiquem atentos para isso, atentos para o tipo de governo que nós estamos encabeçando, e que a gente consiga mais e mais levar uma Torres para a questão de progresso, a questão de emprego, a questão da autossustentabilidade, sempre com os pés no chão, sempre com a coisa muito bem coordenada, a máquina pública muito bem coordenada, visando sempre a comunidade, visando sempre as questões sociais, visando sempre a retidão, as questões da igreja, as questões da família. Isso nos deixa muito alegres por nós ter conseguido novamente colocar esse tipo de visão na questão da administração pública e na questão daqueles que encabeçam a nossa comunidade. Né, se o senhor fosse fazer uma avaliação até o momento da sua participação, que nota você daria? Dentro da sua expectativa da realização daquilo que... Mas tu quer que ele dê uma nota para ele mesmo? Deixa que eu dou uma nota para ele, aí depois ele dá a nota para mim. Se é dentro da gestão, ele pode dar a nota, né? Dentro da sua expectativa da realização. Por que eu lhe pergunto isso aí? Porque frustra um pouco dentro da expectativa dos acontecimentos e da realização daquilo que a gente sonha. Sim. Né?
Voltando à pergunta, Sim. que nota o senhor daria? Eu daria nota 9 Puxa. para nós, porque o nosso empenho, ele... Eu lhe pergunto dentro da Sim. sua expectativa Sim. como político hoje. Eu acho que a minha expectativa foi até um pouco além daquilo que eu pensava. Mas conseguiu concretizar? Eu acho que nós conseguimos concretizar 90% daquilo que nós pensávamos. Por quê? Porque antes de nós assumirmos, eu tinha certeza que nós íamos pegar, e nós pegamos, uma questão administrativa pública em uma cidade bastante desmantelada. E nós conseguimos, é uma coisa até que... Desse ponto de vista, né, de que... E nós conseguimos colocar de novo no rumo ajustar correto. aquilo que nós entendemos que era o caminho, né? Não Nesse sentido, temos- o Dr. Fábio disse que já alcançamos aí um percentual, né, de satisfação. Um percentual até que me surpreendeu, assim, porque eu achei que nós teríamos mais dificuldades até para chegar assim num 50%, Sim. numa nota 5, vamos dizer Sim. assim. Mas eu acho que diante de tudo, diante da visão do quadro do Estado, do país, o povo tem que observar que nós estamos conseguindo fazer um pouco além até daquilo que, Com certeza. do que aquilo que, É verdade. do que se esperava, sabe? Então, a questão da saúde, assim, a gente está enfrentando muitas dificuldades, né? Até o fato de conseguir médico para os postos, o governo federal está tirando os médicos dos postos, a gente está batalhando, eu posso dizer, para a O governo do comunidade. Estado nos deve quase 2 O milhões governo do de Estado não repasse, tem dinheiro para nos repassar, né? e nós estamos E nós bancando essa temos- saúde. No que tange ao governo do Estado, a situação financeira não é novidade para ninguém. Sim, É. sim. Muito... Só que, Não dá pra só ninguém. que a saúde é Quer dizer, prioridade. a salvação hoje dos municípios é buscar alternativa de receita, Isso. porque o Estado, ele não tem, e a gente fala com conhecimento de causa, até porque convive É. dentro do processo. É aquela tecla, né, Nelson, que é uma coisa que eu insisto nas minhas conversas, nos meus discursos, se vocês observarem, né, é aquela tecla que eu bato na autossustentabilidade. Torres e nós, o governo Carlos Amoretti, nós temos essa visão. É a visão da autossustentabilidade. O que é autossustentabilidade? É não desperdiçar com aquilo que não se precisa, né, Carlos? E dentro daquilo que a gente arrecada, das parcerias públicos-privadas, etc., nós irmos fazendo conforme a nossa possibilidade. E é o que nós estamos buscando, né? Bom, só pegando esse viés da sua colocação aí, eu sempre digo, o prefeito Carlos é testemunha das oportunidades que teve aqui, dentro da área, por exemplo, da secretária Adriane, me parece que o senhor, como gestor público, conseguiu conscientizar os seus secretários, salvo o menor juízo, de que o orçamento distribuído para cada secretaria ainda não pode ser dividido. Se eu receber 2 milhões de reais para a minha secretaria, eu não posso pegar esses 2 milhões de reais e dividir por 12 e sair gastando. Até porque nós temos uma diferença muito grande de outros municípios. Nós temos demandas em determinados meses. E eu sempre defendo essa ideia, que um secretário que recebe o orçamento da sua secretaria e sai gastando, consequentemente, ele vai trazer problema para a gestão pública. No mínimo, esse orçamento que foi liberado para os 12 meses, ele tem que ser dividido por 14. No mínimo. No mínimo. Para que ele possa ser administrado numa sequência que, quando chega exatamente esse momento que nós estamos vivendo da alta temporada, as secretarias possam atender a demanda que acontece com o movimento da cidade. É verdade. Porque quando os prefeitos vêm nas gestões anteriores dizendo que cheguei em novembro e eu não tenho mais dinheiro e a cidade vai ficar assim. Eu tenho escutado, prefeito Carlos, das pessoas que estão visitando Torres, a surpresa em Torres. A surpresa agradável. Porque nós temos aí, queira ou não queira, uma infraestrutura da coleta de lixo. Todo mundo se queixando da questão da coleta do lixo, ou da limpeza, do asseio da cidade.
uma preocupação muito grande com a infraestrutura viária do município. E outras situações que quem visita Torres gosta de sentir isso aí, quer se sentir bem. E quando o senhor colocou, doutor Fábio, que nós vivemos numa cidade que precisa de bem-estar, qualidade de vida, passa exatamente pela a infraestrutura necessária para atender essa demanda. E segundo o senhor declarou aqui, se chegar em 90% nós estamos bem, muito bem, obrigado até o momento. Muito bem. Prefeito Carlos, nós acompanhamos essa semana, e me parece que foi nos últimos dias agora, um relatório do governo federal na questão da infraestrutura dos municípios. Diga-se de passagem que nós, município de Torres, estamos muito bem, porque se nós falarmos em infraestrutura de abastecimento de água e coleta de esgoto, nós estamos muito bem diante da realidade dos municípios brasileiros. É verdade. Torres, como disse o doutor Fábio, em alguns aspectos tem surpreendido, né? Tem estado na contramão da realidade do Brasil hoje. Nós pegando aqui, trazendo para a nossa realidade local, que é o litoral norte, a maioria das prefeituras enfrentam dificuldades, né, de todas as ordens, manutenção de folha de pagamento em dia, capacidade de investimento, e Torres, como disse o doutor Fábio, dentro do que é possível, nós procuramos realmente fazer uma gestão muito forte desses recursos para poder equilibrar essas contas, colocar as coisas no prumo, né, para que a gente seguisse aí esse planejamento. Como tu colocaste lá no início, primeiro ano o orçamento não é da gestão, é da gestão anterior. Então você segue um orçamento e um planejamento. Aí faz o planejamento aplicado a partir do segundo. Aí efetivamente tu faz o planejamento para o segundo, terceiro e quarto. Tu começa a fazer os investimentos quando tu faz por planejamento lá pelo terceiro ano, que é o que está acontecendo. Eu dizia que a Torres seria um canteiro de obras, muitas obras, isso era para ser em 2018. E nós não conseguimos, porque aí o planejamento determina o início e o fim, mas as questões burocráticas, as questões legais nem sempre acompanham esse desejo, né, do gestor. E por óbvio que agora nós estamos vendo obras aí em todos os locais. Hoje lançamos 2 obras, né, 2 ruas que serão asfaltadas, mais de 1 milhão, 1 milhão e 300, 1 milhão e meio de reais, né, entre asfalto e drenagem, que aí a prefeitura está fazendo com mão de obra própria para diminuir o custo. Enfim, tantas outras obras. Então o planejamento começa realmente a partir do final do segundo ano para o terceiro, e aí você já está no quarto, e aí começam as questões eleitorais que dificultam o início de obra, a abertura de licitação, enfim. Então tu vê que é um período a parte legal da execução. Da execução. Então é muito complexo a questão pública, né? Mas dentro daquilo que a gente pôde se organizar, se planejar, e se replanejar a cada mês, a cada dia, né, secretária, ajustar o orçamento de cada secretaria, nós estamos, assim, eu vou te dizer que cumprindo, do ponto de vista do planejamento, nós cumprimos 90%. Do ponto de vista das realizações que eu e o doutor Fábio esperávamos, eu sou muito crítico, sou muito duro, os secretários, né, nós trabalhamos muito, é um governo que trabalha, é um governo que... o secretário sem se queixar do senhor. Eu sei disso. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. A gente pressiona sempre eles, mas com muito carinho, com muito respeito, porque eu torço que todo o trabalho da secretária Adriana dê certo. Claro. Se não der certo para a secretária, não dá certo para o prefeito, para o vice-prefeito e para a cidade. Então a gente está sempre tentando, né, a cobrança no sentido de proposição, de melhorias, de melhorar processos, enfim, para que a gente entregue o resultado. Então nós estamos assim, nesse quesito. Eu acho que daquilo que a gente pensou, 90%. Daquilo que eu gostaria de fazer, eu te garanto que hoje, sou muito crítico, me cobro muito, nós estamos a 20%. Daquilo que nós poderíamos ter feito em 4 anos e não conseguimos, por N razões. Orçamento, questões legais, etc. Plano de mobilidade urbana, para te teres uma ideia, Nelson, esse recurso já está captado. Esse recurso já está à disposição, é a 4ª licitação que é impugnada e eu não consigo contratar uma empresa para nos apresentar o plano de mobilidade urbana. Semana passada, era a 4ª licitação, foi impugnada de novo. E aí eu não consigo entregar
para a comunidade um projeto de trânsito adequado, feito por profissionais. Não é o prefeito nem o secretário com uma planilhinha, não, é uma empresa, não consigo. Então as questões burocráticas nos travam muito. Então se tu perguntares para mim, prefeito, o que o senhor gostaria de fazer? Eu fiz 20%. Fiz 20%. Né? Do que a gente gostaria e poderia ter efetivamente feito. Mas infelizmente a máquina pública é isso, a gente tem que se adaptar. É um choque de realidade muito, muito distante, né, Nelson? A gente se conhece há muito tempo, da iniciativa privada para a pública, é uma transição violenta, né? Então a gente, nesse primeiro ano, a gente foi entender bem isso, né? Porque tem que cuidar da questão legal, e a gente fica muito feliz da realização, né, digamos, do que a gente, nota 9, por exemplo, nenhum governo na história de Torres, Tribunal de Contas em 2017 não teve nenhuma glosa, 0. Tivemos apontamentos, o professor tem que corrigir isso, arrumar aqui. 2018, eu digo, bom, agora passou a ser uma meta você não ter apontamento, porque quem devolve é o prefeito, ou o vice-prefeito, ou o secretário, 0. E 2019, se Deus nos ajudar e tudo, a gente, né, os nossos secretários, com a cobrança que a gente fez, fizeram tudo que tem que ser feito, nós vamos zerar. Então, tu veja bem, nós não temos uma glosa do Tribunal de Contas, isso é importante, porque nos dá a certeza que estamos no caminho certo do ponto de vista de cuidar do dinheiro público. Até para que o ouvinte possa entender, o contribuinte possa entender, né, prefeito Carlos, essa glosa, ela tem um desdobramento muito grande dentro do processo do desenvolvimento da gestão pública. Sem dúvida. Ou seja, bloqueia recursos, o prefeito tem que pagar muitas vezes, né? Ele não consegue provar, por A mais B, que aquele pagamento, aquela ação, aquele recurso, aquele convênio está dentro do olhar do Tribunal de Contas, e ele pode autuar, multar o prefeito em 100 mil ou 1 milhão. Sim. Então, isso é muito bacana quando a gente olha para trás e o servidor diz, olha, prefeito, pela primeira vez na história, a gente se sente tranquilo estar trabalhando na gestão pública, porque aqui a gente sabe que preto é preto e branco é branco, não tem meias palavras, né? Eu e o doutor Fábio somos assim, dá para fazer, a gente faz, não dá, a gente diz que não dá. Né? Nós vamos rapidamente a Porto Alegre, porque o tenente Roberto nos traz nesse momento um relato do que aconteceu na movimentação da Brigada Militar em Porto Alegre, com referência ao desconforto do governo do Estado no que se refere à carreira dos policiais da Brigada Militar. E aconteceu nesta semana uma manifestação em Porto Alegre. Vamos acompanhar aqui a manifestação, o relato, o resultado dessa manifestação pacífica que aconteceu esta semana em Porto Alegre da Brigada Militar. Tem um desdobramento e, consequentemente, também os municípios talvez venham a sofrer com esta situação que vai ser criada pela Brigada Militar diante das decisões de encaminhamento de projetos do governo estadual à Assembleia Legislativa na mudança da carreira dos policiais da Brigada Militar. Vamos acompanhar. Eu sou o tenente Roberto, da Brigada Militar, e este é o balanço da maior manifestação dos últimos anos ocorrida em Porto Alegre. Na quinta-feira, 5 de dezembro, quando mais de 20 mil policiais militares, bombeiros militares e seus familiares, com caravanas vindas de todo o interior do estado, invadiram o centro da capital e lotou a Praça da Matriz para protestarem contra o projeto de lei enviado pelo governador Eduardo Leite à Assembleia Legislativa. Munidos de apitos, faixas e cornetas, a família brigadiana tomou as ruas de Porto Alegre para demonstrar indignação contra as medidas propostas pelo governo estadual. Os manifestantes saíram da Praça Brigadeiro Sampaio, encaminhada até a frente do Palácio Piratini, a fim de cumprir a pauta definida pelas entidades de classe da Brigada Militar. O ato iniciou com 1 minuto de silêncio numa emocionante homenagem aos policiais militares mortos em serviço, que deram suas vidas em defesa da sociedade gaúcha. A Assembleia da categoria foi também deliberativa
onde foram apresentadas sugestões de novas ações e acatadas por unanimidade, caso o projeto de lei fosse aprovado pelos deputados. Ficou decidido pela realização da Operação Padrão e Operação Fecha Quartel, a fim de pressionar o governador Eduardo Leite a retirar a proposta em definitivo. Os militares também deixaram recados explícitos aos deputados, lembrando sobre os próximos pleitos de 2020 e 2022 e do sucesso ou insucesso dos mesmos, como consequência direta perante a decisão de votarem contra ou a favor do pacote do governo estadual. Diferentemente de atos realizados por outras categorias que tinham o apoio dos sindicatos, a manifestação dos servidores da Brigada Militar transcorreu dentro da normalidade e sem qualquer incidente ou ação violenta. Por isso mesmo, recebeu um forte apoio da comunidade porto-alegrense, que aplaudiu os participantes do protesto durante todo o percurso. É importante frisar, e grande parte da sociedade gaúcha desconhece o fato, que os policiais militares e bombeiros militares não têm direitos ao FGTS, Fundos de Garantia por Tempo de Serviço, que mesmo trabalhando durante 24 horas, do primeiro ao último dia de cada ano, não recebem adicional noturno, e nenhuma diferença por desempenharem suas atividades profissionais nos sábados, domingos e feriados. Também é necessário esclarecer que a grande manifestação realizada na Praça da Matriz, em momento algum esteve ligada a questões de reajuste salarial. Essa mobilização, sem precedente na história do nosso Estado e da Brigada Militar, pela primeira vez uniu a tropa na defesa ferrenha dos seus direitos adquiridos. Não se tratou de aumento de vencimento, mas de perdas de direitos respaldados inclusive pela Constituição Federal. Queridos ouvintes da Cultural FM, este foi o resumo da maior manifestação de todos os tempos envolvendo os integrantes da Brigada Militar e que certamente servirá como um divisor de águas entre o antes e o depois do dia 5 de dezembro de 2019, passando a fazer parte da nossa história como referência e exemplo de união da classe brigadiana. Aproveito para pedir o apoio incondicional da sociedade gaúcha para o nosso brigadiano, herói fardado, que há 182 anos está nas ruas para proteger o cidadão deste nosso rincão, mesmo com o sacrifício da própria vida. No próximo dia 25 de dezembro, ainda passará mais um Natal de extrema tristeza, pois agora em 2019, essa data marcará os 10 anos da despedida de seu marido Cândido, morto no atendimento de uma ocorrência policial, deixando as filhas Diane e Karine e as enteadas Daiane e Daniele, órfãos de pai e padrasto, amoroso que sempre foi. Por uma questão de justiça, amigos, eu quero, em nome dos colegas policiais militares da Ativa e da Reserva Altiva, das viúvas e dos filhos órfãos, dos pais, irmãos e demais familiares dos nossos guerreiros que já não estão mais conosco, agradecer de todo o coração a ti, Nelson Pérez, diretor da Rádio Cultural FM, e a partir de hoje considerado por todos nós como amigo da Brigada, pelo grandioso espaço em horário nobre que nos tem disponibilizado, para que possamos esclarecer os seus ouvintes e a tua audiência qualificada sobre os fatos importantes para a sociedade gaúcha em geral, mas que alguns setores da imprensa insistem em omitir ou induzir o cidadão ao erro. Muito obrigado e conte com a gente. Vamos agradecendo aqui o Tenente Roberto e também dizendo a ele e a toda a família da Brigada Militar de que estamos sempre à disposição neste microfone democrático da Cultural FM para divulgar os anseios da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa gloriosa Brigada Militar. Prefeito Carlos, diante dessa situação, preocupa o senhor como gestor público, porque afinal de contas nós estamos no momento de alta temporada, início de alta temporada aqui em Torres, no litoral em si.
E evidentemente que qualquer situação acontecida em termos de segurança, acredito que preocupa o prefeito, porque nós estamos recebendo pessoas e necessitamos dessa estrutura de segurança para bem receber o turista. É verdade, Nelson, é uma pauta polêmica, né, que o governo do estado está discutindo, mas por óbvio a segurança pública é sempre a preocupação de qualquer gestor, né, de uma cidade, considerando que é sempre uma demanda muito evidente pelos moradores, né, a questão da segurança pública. E também do Rio Grande do Sul, a gente sabe aí de cidades especiais, maravilhosas, em que a violência atinge um índice acima do aceitável, do tolerável, e termina prejudicando toda uma cidade, toda uma comunidade, toda uma vivência do município. Então a gente tem preocupação sim, nós temos aí um grande evento que é o Réveillon, que traz mais de 450 mil pessoas, e daí a Brigada Militar tem papel fundamental neste processo da segurança pública. Nós, falando eu digo da nossa Brigada Militar, porque é assim o sentimento que a gente tem de carinho, de pertencimento. Nossa Brigada Militar de Torres é extraordinária, extremamente comprometida. Nós estamos aí, estruturamos o GGI. Hoje, por exemplo, tem uma ação do Gabinete de Gestão Integrada, né, feita pelo gabinete do prefeito, na Prainha, juntando Polícia Militar, Polícia Civil, Brigada, Guarda Municipal, toda uma ação de conscientização, de trabalho para melhorar a questão da segurança pública, hoje às 19 horas na Prainha. Então são grandes parceiros, como a Patran, enfim. Nós podemos dizer que Torres ela é privilegiada, né, pela nossa brigada, pelos nossos órgãos de segurança, e aí estendo ao delegado Juliano, que vem fazendo um trabalho diferenciado aqui na delegacia de Torres, também um grande parceiro da gestão, e a gente, claro, tem um carinho muito especial pela Brigada Militar. Essa questão do pacote de medidas proposto pelo governo do Estado, embora compreenda, né, o grande desafio do governador para colocar, ajustar e equilibrar as contas públicas, a gente entende essa dificuldade, mas isso não pode ser, né, às custas da Brigada Militar, dos professores. Eu acho que o ajuste deve ter, primeiro tem que fazer um ajuste interno, primeiro tem que enxugar a máquina pública, se é que existe esse déficit, esse rombo tão grande nas contas do Estado. Então há que se fazer uma gestão interna primeiro, para depois você evoluir e dizer, bom, do ponto de vista da gestão, tudo que nós podíamos ter feito, né, do enxugamento da máquina pública, nós fizemos. Bom, agora temos que talvez rever essa estrutura salarial do Estado, mas do Estado como um todo, partindo do servidor público, da Brigada Militar, do Judiciário, todos têm que contribuir para que esse resultado desejado de ajuste chegue a contento da sociedade gaúcha. Agora, é inaceitável, tanto que até o Partido Progressista nos mandou uma nota dizendo que não concorda com o pacote, da forma como ele está sendo proposto, que os deputados progressistas pedem a retirada do processo para que se rediscuta com a sociedade, né, a melhor maneira de se fazer. Agora, eu particularmente, como prefeito de Torres, diria que não concordo com a retirada de nenhum direito. E aí, ouvindo aqui, né, o Tenente Roberto, quando ele diz que o servidor, o brigadiano, não recebe fundo de garantia, não recebe hora extra, não recebe adicional noturno e talvez só adicional de periculosidade, mas enfim, é uma profissão, né, Nelson, que vive um risco constante. Deveria ser o contrário, né? O governo do Estado deveria criar um plano de carreira capaz de dar a este servidor público que cuida da segurança e da vida dos outros, de todos nós, um plano de carreira que, ao contrário, que desse melhores e maiores condições de salário, melhores condições de vida, né, mais segurança para a sua família, porque ele vive num meio muito difícil. Então eu refuto, né, veementemente qualquer direito, qualquer retirada de direito. Podemos discutir novos concursados, uma nova proposta. Aqueles que já ali estão devem sim ter seus direitos respeitados, como disse o Tenente Roberto. É uma luta para que se mantenham os direitos. E não estão nem discutindo a questão da reposição
ou do reequilíbrio salarial, que sabemos que é um salário baixo hoje, né, para o PM. Então, olha que eles estão apenas lutando por aquilo que já é deles. Então, eu tenho pleno acordo com o Tenente Roberto de que tem que lutar, sim, a sociedade tem que estar ao lado da Brigada Militar, dos professores, para que se rediscuta toda essa proposta. Muito bem. Prefeito, por que da demora do encaminhamento do orçamento do próximo ano à Câmara dos Vereadores? O que aconteceu? Nós tivemos algumas questões, como, por exemplo, o recurso do pré-sal. Então, é um recurso que se tinha uma expectativa, né, de chegar aqui a todos 2.800.000. No primeiro leilão vai chegar a todos 1.256.000. E aí fica aquela discussão, bom, mas nós vamos colocar integral no orçamento, porque se ele entrar os 2 milhões e os 3 milhões, eu tenho que estar previsto. Se eu não coloco, eu não recebo. E aí ficou, fora algumas questões de ajustes contábeis, normal de um final de exercício, mas é apenas aprovar o orçamento que já está referendado na LDO. Então não há uma questão daí de ajustes contábeis que você segura, você faz vários ajustes, porque é o último ano de gestão. Eu tenho que ter também, nós temos que ter, né, doutor Fábio, a responsabilidade de fazer o encerramento do exercício. Eu tenho que pensar que 31 de dezembro de 2020 encerra um mandato e um exercício. Portanto, a vida vai ser dura dos secretários, né? Nós deveremos iniciar o ano com contingenciamento de no mínimo 20% de todas as secretarias. Qual é a previsão do orçamento? 216 milhões. Tá? Isso com orçamento próprio, né? Extra-orçamentárias, enfim, tudo que envolve o orçamento. O recurso livre, 109 milhões, mais ou menos. Então, a gente ainda vai ser um ano duro. Temos aí precatórios para pagar, uma série de coisas, então teremos que fazer muito ajuste aí, né, secretário? Significa menos dinheiro no seu caixa. Com certeza. Já não tem muito, né? Então, já é pouco. Já é uma notícia ruim, né? O secretário não me disse que ele cobra? Sim, ele cobra, mas... reduzindo o orçamento sem aprovação do orçamento do ano seguinte. Exato. Mas essa cobrança, ela é sempre bem-vinda, né? Ele nos cobra, sim, mas eu acho que nós, o ser humano, ele precisa ser cobrado, né? Se a gente deixar assim muito, a gente acaba se acomodando e é sempre bem-vindo, assim, essa cobrança. Nós somos 13 secretarias, né? A demanda, ela é gigantesca, né? Dentro da nossa cidade, assim como outras cidades também, mas Torres, ela tem realmente mudado o perfil. Nós temos muitos investidores que já estão olhando para Torres diferente, né? A gente tem divulgado bastante a nossa cidade através do balonismo. Então isso é importante, mudar o perfil. Tem vindo muitos turistas. Dois, né? Grandes empreendedores estão vindo para Torres na área da indústria e comércio. Anunciamos uma ontem, né? Bistec, né? Fomos pegos de surpresa, os empresários me ligaram de última hora, estou chegando em Torres, quero protocolar o projeto, era para a próxima semana. Eu digo, não, tá bem, eu estou saindo do gabinete, mas aguardo vocês aqui, está fazendo uma reunião de última hora, mas é uma empresa, a Rede Bistec, né? Que é de Santa Catarina, aqueles supermercados que normalmente tu vê na Florianópolis, um estacionamento enorme ali, né? Na verdade não é um supermercado, é um shopping que terá toda uma infraestrutura, uma área de convivência, mais 20 lojas para compor esse complexo de cafeteria, barbearia, salão de beleza dentro desse complexo. 3.700 metros de área construída, aqui próximo à Cultural, na curva do Valão, o antigo campo do Toninho Zelal. Posso anunciar, porque já está assinado, né, secretário? Sim. 350 empregos. Sim, mas vieram ontem, já assinaram? Já vieram protocolar o projeto da obra, né? A área já está comprada, já está tudo definido. Já está definido. O investimento de 35 milhões de reais na estruturação da empresa, da loja, construção, estoque e tal, 35 milhões, serão imediatamente, já em outubro, a previsão de abertura de 350 empregos diretos e mais 150 indiretos. Então teremos uma abertura para já próxima temporada aí de 500 empregos aqui, né? E mais uma empresa na BR-101 que está se organizando, aí deverá ser a maior da América Latina. Então a gente está trabalhando forte na indústria e comércio, né, secretária, para que a gente aí possa estar gerando emprego e renda.
Mudou já seu semblante, a senhora vai Já ter mudou, né? vai ter um Vai recurso entrar mais, maior vai entrar mais da sua recurso. secretaria. Com certeza. Vai aumentar não. o orçamento da A sua gente- secretaria. Com certeza a gente fica feliz, mas eu acho que mais feliz ainda é oferecer, né, esses empregos todos para a Sim. nossa cidade, para os nossos moradores. Gerar Porque essas oportunidades. né? existe tanta dificuldade e tanta reclamação pela sazonalidade e acaba as pessoas se entristecendo porque trabalham só nesse período de, digamos, 4 meses. Hoje a temporada está bastante curta. Nosso estado reflete essa procura até pelo litoral, porque em função de tudo isso que a gente tem falado aí, que o Tenente Roberto está colocando, os servidores, né, não recebem em dia, então tudo isso reflete em todo o litoral, porque eles acabam não vindo para a nossa cidade por falta de recursos, né? Mas viu que eu está dizendo que eu que estou cobrando do secretário, do Dr. Fábio, mas também dou uma notícia boa. Por exemplo, dia 18 agora, né, acho que daqui uns dias os servidores vão receber o 13º. Entendeu? Mas o senhor se adianta nas perguntas. E dia 27 Como é já que- recebe o salário, quer dizer, Como então... é que está a questão da equação do salário e folha de pagamento Certo, e 13º? tudo certo. Dia 18 agora já vamos pagar o 13º integral e em 27 pagaremos o salário de dezembro. Portanto, vamos entrar no exercício de 2020 com os salários em dias, e isso, Nelson, é O respeitar o comércio trabalhador. agradece. Isso, eu ia dizer, isso é respeitar primeiro o servidor público, o trabalhador, e injetar na economia de Torres mais em torno de 12 milhões de reais. Secretário, prefeito Carlos, o senhor é prefeito de um município entre os 1.470 municípios de potencialidade turística no país e, diga-se de passagem, que está entre os 150 municípios no país com o melhor quadro de servidores, segundo algumas informações. Então, parece que a Prefeitura de Torres tem um quadro seleto de servidores concursados, e uma das razões desta credibilidade em termos de processo administrativo, de gestão pública, eu acho que se deve muito ao servidor da Prefeitura Municipal de Torres. Com certeza, Nelson, a gente procurou, né, eu e o Dr. Fábio chamamos muitos, eu acho que foram quantos servidores do concurso? Mais de 300, né, Dr. Fábio? Chamamos aí do concurso vários cursos de qualificação e qualificação continuada. Eu acho que nós nunca qualificamos tanto o servidor, né? A gente olha, foram em todas as áreas, educação, saúde, turismo, fazenda, procuradoria, em todas as áreas. Mas se guarda faz municipal. necessário, né, prefeito? Não tem como Na você velocidade não... das necessidades hoje de uma cobrança do Tribunal de Contas, se faz necessária Não tem qualificação, como, imagina. atualização e aperfeiçoamento técnico. Crescimento. Isso crescimento do servidor, né, Crescimento. Dr. Fábio, e Valorização. valorização. A Secretaria Adriana, através da Indústria e Comércio, tem levado esta mensagem interna, que é qualificar o servidor e qualificando o comerciante para o turismo, para o atendimento, né, para as boas práticas alimentares, enfim, isso é uma constante desde 2017, então a gente tem que contagiar as pessoas, né, para que elas possam estar realmente comprometidas com o turismo. Semana passada tivemos uma reunião com um grupo francês da possibilidade de um teleférico. Esta semana esse grupo deverá estar em Torres. Então a gente está olhando para todas as direções, né, Adriano? Nós queremos gerar emprego e renda, nós queremos melhorar o turismo. E aí eu queria fazer uma partezinha, né, se tu me permite. Sim, pois não. Quando nos cobram, porque o prefeito Carlos é o prefeito que está arrumando os canteiros, a beira-mar, o Morro do Farol, os moles, está fazendo lá um investimento no parque de balonismo. A cidade está cheia de buraco. Mas a cidade está cheia de buraco, mas o bairro a gente não está tendo aquele cuidado. Na verdade é o seguinte, como você disse lá no início da entrevista, prefeito, muitas pessoas estão me encontrando dizendo, olha, a cidade está cuidada o ano inteiro. O turista, que eu tenho uma pousada, que a gente recebe o turista, eles não sabem que eu sou prefeito, a gente pergunta, né, de como é que está a cidade. Olha, a cidade está linda, está bonita, a gente vai voltar. Quando a gente cuida do turismo, qual é a maior fonte de receitas, nós temos que entender, né? A maior fonte de receita do município de Torres é o turismo. Ela é o turismo, inegavelmente. O turismo gera a construção civil, né? Ele movimenta o comércio local, ele movimenta, enfim, a indústria moveleira, o hotel, é o turismo. Tanto que nós discutimos há quantos anos, Nelson,
prefeito, nós temos que achar mais eventos, nós temos que quebrar a sazonalidade, nós temos que trazer mais turismo e turista para a cidade. Então, como é que você traz o turista? Quando você faz o Natal de qualidade, que a secretária Adriane e o secretário Fernando Nery, que trabalharam junto nesse projeto, estão de parabéns. Mas me permita, nós só vamos atrair mais pessoas a partir do momento que a prefeitura, o poder público, criar uma infraestrutura necessária para bem receber. Para o turismo, para cidade bem iluminada, segurança, Bom, trânsito, enfim. vamos, Agora o restante, prefeito, é com o empresário, né? tá, mas daí vamos voltar, você falou em 3 itens, nós precisamos de segurança, nós precisamos de iluminação, nós já colocamos 3 mil lâmpadas de LED. Até o final do ano que vem nós vamos colocar, são 7.600 pontos, nós vamos chegar a 4 mil. Isso é economia, mas é segurança. Nós investimos em infraestrutura turística, Morro do Farol, Parque de Balonismo, moles, canteiros centrais, elevadas sobre as dunas, que nós estamos já começando o processo. Então a gente cuidou do turismo, certo? Mas fizemos asfalto na Getúlio Vargas, vamos fazer drenagem, nós fizemos a elevada da Vila São João, nós vamos pavimentar uma rua na Praia Estrela, então nós estamos olhando para o bairro. O que eu quero dizer com isso? Se nós mantermos a economia aquecida através do turismo, que gera construção civil e movimenta esta cadeia produtiva, nós que moramos no bairro, vamos lá, Vila São João, Getúlio Vargas, etc. Nós trabalhamos para quê? Nós trabalhamos para o turismo. A construção civil só contrata porque vende para o turista e para o veranista. E o supermercado só contrata no verão porque nós temos um fluxo maior de turista. Então nós primeiro, é o que eu quero dizer para o nosso torrense, nós estamos cuidando, limpamos a casa para receber a visita. Esse foi o primeiro dever de casa. Organizamos as contas públicas, estamos entregando uma cidade bonita que nos orgulha como torrense, mas é para poder trazer essa visita para cá de volta mais vezes. E por consequência, eu gero emprego para quem é o trabalhador que mora no local. Então nós temos que entender que o buraco na rua vai ser resolvido, vai. Mas nós tínhamos outras questões que nós tínhamos que olhar primeiro. Então agora começa um tapa-buraco, recomeça a base graduada nas estradas ainda não pavimentadas, que eu acho um absurdo, uma cidade turística no centro, ainda ter estrada de cyber. Absurdo. Mas é um segundo momento. Então a gente está preocupado em gerar e manter o emprego das pessoas. Ontem entregamos 100 vagas de creche. Nós aumentamos, Nelson, em 50% o número de vagas de creche. Não é verdade, doutor Fábio? Então a gente tem cuidado dos bairros aonde? Na educação e na saúde. A saúde não é perfeita. Não é perfeita. Mas nós temos uma clínica de especialidade que já deixamos de mandar a Porto Alegre mais de 4 mil pessoas que foram atendidas aqui. Quanto nós economizamos de viagem, de carro, de estresse e de preocupação. Bom, mas a saúde é perfeita? Não é perfeita. Mas nós melhoramos o atendimento, diminuímos o tempo de espera. Ah, mas eu fui lá e fiquei uma vez 4 horas lá esperando. Cada caso é um caso. O tempo médio era de 4 horas, o tempo médio agora é de 2. Como é que é, doutor Fábio? Emergência aí? Os dois termos Urgência. que a gente... Urgência e emergência. Urgência e emergência. Né? Hoje Torres, e digo tranquilo, bem tranquilo, hoje Torres, como Torres, de ter 6 médicos de plantão hoje para atender os munícipes e os turistas, vocês podem buscar em qualquer cidade do litoral. Isso não tem. Torres tem 6 médicos de plantão neste momento. Então, ninguém vai deixar de ser atendido na cidade de Torres. Mas eu só vamos dizer assim, me provoquei no sentido de explicar o que é emergência e o que é urgência. Sim. Porque nós, leigos, confundimos. Conforme o prefeito Carlos colocou agora, que às vezes se espera, eu cortei o dedo com a faca, né? Uma coisa assim. O que é? Agora chegou um cidadão com princípio de infarto, vai ser o quê? Atendido? Isso. É emergência. É emergência, né? É emergência. Prioridade. Prioridade. Então isso tem que ser. E aí o dedo do Nelson tem que esperar um pouco mais. Você não vai morrer do corte do dedo, mas eu posso morrer do coração. E as pessoas têm que se lembrar também porque que a Torres é a cidade mãe, né? Então ela drena uma série de atendimentos de todos os municípios ao redor. Perfeitamente. Então que eu digo tranquilamente para vocês que de sexta-feira pela manhã
até domingo ou segunda-feira pela manhã, Torres dá assistência médica para 120 a 140 mil pessoas, que são as pessoas dos municípios ao redor. Ah, mas não tem atendimento nos outros municípios? Não tem. Torres que dá esse atendimento. O Carlos sabe, a gente tem esses convênios, a Adriane também sabe disso, né? E não pode ser negado, né? E não pode ser negado. Então, se a pessoa espera às vezes 2 horas, ela tem que saber que Torres está absorvendo esse atendimento de vários municípios ao redor, né? E é uma coisa que a gente se sente orgulhoso até de poder dar esse tipo de assessoria e assistência, né? E é uma coisa que hoje houve um passo de bastante melhora nesse sentido. Tem várias especialidades, que nem o Carlos falou. Hoje nós temos traumatologista de plantão, de sobreaviso, tem traumatologista, cardiologista, neurologista na clínica de especialidades, dentro do hospital também, né? Temos pediatra no posto central. E é bom a gente, né, dizer, né, doutor Fábio, que a questão da clínica de especialidades, esses especialistas, quem deve atender é o governo do estado em Porto Alegre. Cardiologista, oftalmologista, pediatra, é Porto Alegre. E o que nós fizemos? Mesmo o Estado nos devendo mais de quase 2 milhões de reais, nós fazíamos o seguinte, né? A secretária Adriana passou pela saúde, bota o paciente num veículo para levar a Porto Alegre para fazer uma consulta de cardiologista. Demorava e ainda tinha que regular e levava. E, acabava saindo às 4 horas da manhã, né? Os pacientes. E quanto tempo de espera para a consulta? E retornando à noite, porque eles tinham que aguardar todos os pacientes a serem atendidos em horários diferentes. Né? Então, e quanto tempo não era um veículo levando uma pessoa, era um veículo levando às vezes 10 pacientes, né? Então, isso era muito difícil para a pessoa que está doente sair às 4 horas da manhã do município aqui de Torres, andar incômodo, né? 200 quilômetros, né? E passar o dia inteiro e ainda chegar assim, à noite, né? Então, ele é atendido lá no pronto atendimento ou na sua unidade básica de saúde, e aí o médico identifica a necessidade de uma consulta de cardiologista, e aí o secretário começa a correr atrás para marcar a consulta, que leva 6 meses, 8 meses, 1 ano. Nós montamos uma clínica aqui para dizer o seguinte: seu Nelson, eu preciso de um cardiologista. Tem gente, Nelson, que chega lá, o médico faz os exames, né, doutor Fábio? E aí vai para o hospital e tal, e faz o exame, volta para o médico e ele diz: olha, seu Nelson, tem que fazer uma consulta com um cardiologista urgente. O senhor está lá, talvez tem que botar, fazer um outro procedimento. 2 dias, 1 dia, 3 dias, uma semana, o senhor já está consultando na rede pública, que devolve dizendo: olha, realmente o seu Nelson precisa de um tratamento, um cuidado especial. Aí a gente começa a regular então já para cirurgia, para tudo mais. Então você vê que nós já fizemos mais, até o final do ano deveríamos fechar 6 mil atendimentos na clínica de especialidade. 6 mil pessoas. Funciona onde essa clínica? Ela funciona na rua, me lembro ali, Adriana, na próximo onde Jesus, me deu um branco agora, né? Não, é bem pertinho do hospital aqui na lateral do hospital ali. Jesus, me perdoe, me fugiu agora. Porque, mais uma vez, o município ele buscou para si, né, essa competência que era do Estado, uma demanda que seria do Estado. Então, eu vejo que o município já está absorvendo para si. Então, a gente vê assim o quanto o município abraça hoje os nossos municípios, né? Acredito que todos os municípios estão dessa forma, em função de que estão buscando para si essa competência que é do Estado, né? Porque o Estado está com dificuldade, né? Próxima Câmara ali, né? Manuel Fortunato de Souza, não, bem no início, próximo ao hospital número 300. Aqui bem próximo do hospital. E aí, isso sim, e aí quando a gente tem o Dr. Fábio, que é um médico que conhece a área da saúde, a gente dizia: Dr. Fábio vai cuidar da saúde. Essa questão da saúde passou muito pelas mãos do Dr. Fábio, pelo olhar dele, dizer: olha, Carlos, nós precisamos dar 6 meses, 1 ano para uma consulta, o que tu acha de uma clínica de especialidades? E aí a gente vai olhar, são 6 médicos que nós já temos ali, talvez vamos chegar a 10, cada médico, sei lá, custa, vou chutar aqui, Nelson, com todos os direitos e tal, sei lá, 20 mil por mês, isso é 200 mil por mês, isso são 2,5 milhões por ano, que o município está colocando na saúde, essa prestação de serviço, que é a obrigação do Estado. Agora, a culpa não é do município de Torres por não atender, né? Mas o problema é nosso. É nós que moramos aqui, é nós que vivemos aqui. Então eu tenho que olhar para
para qualquer cidadão, o Dr. Fábio, ele principalmente que trabalha na área da saúde e que traz a proposta junto com a secretária da saúde, a Suzana. Prefeito, vamos estruturar isso, essa rede. Qualquer pessoa pode ser atendida, não é? Qualquer pessoa, só que ela tem um critério que é o seguinte, Nelson. Às vezes as pessoas confundem. Eu fui lá na clínica e não me atenderam, não marcaram consulta. Ela não marca consulta, ela não atende consulta direta. Você vai no seu posto da Vila São João, de São Brás, Campo Bonito, no posto central, o médico vai atender e vai dizer, olha, o senhor precisa de um oftalmologista, o senhor precisa de um cardiologista, então eu vou lhe encaminhar para a clínica. Ao invés de marcar lá em Porto Alegre, a secretária, lá a pessoa responsável, precisa de uma consulta. Ele já chega lá agendado, então. Tudo. Sim. O PA, o posto dele, já vai dizer, olha, sua consulta é dia tal ali na clínica. Então você entende que é uma lógica diferente, porque tu tem que organizar, regrar, né? Sim. Mas você veja bem, né, Fábio? Assim, o Fábio sempre preocupado, trazendo essas questões. Agora, semana vamos ter uma outra reunião para rever algumas coisas, para fazer o planejamento de verão para a saúde, né, Fábio? Acho que é isso, porque propor já com a secretária ali, né? Isso. Outra coisa importante que eu queria chamar a atenção, assim, em relação à saúde, que era uma demanda que existia de governos anteriores, assim, era a questão da contratação de pediatra para o posto de saúde, né, que nós éramos bastante questionados na nossa trajetória, vamos dizer assim, né? E hoje o posto central ele tem uma pediatra que atende de segunda a quintas-feiras, né? Atende uma média de 30 crianças por dia, 15 pela manhã e 15 à tarde. Excepcional o atendimento. Ela dá, em determinados períodos da semana, ela dá assessoria a alguns postos da periferia, né? Então, isso é uma outra coisa que eu digo tranquilamente, isso não tem em nenhuma cidade do litoral. E Torres tem. Então, isso tem que ser observado pela comunidade. São passos que parecem pequenos, mas são passos gigantes em relação a outros tipos de administração. E a gente aguarda a valorização, né? Isso demonstra a valorização que a gente está dando para as pessoas, para as famílias, para o atendimento do dia a dia, né? São pequenos passos, mas que significam muita coisa, né? Prefeito, o senhor tem agora uma outra agenda. Isso. Mas eu gostaria de só interromper um pouquinho. E foi bastante questionado e solicitaram que o senhor se pronunciasse com referência ao saibro dos moles. Muito bem. O que aconteceu lá? Nos explique. Primeiro dizendo, né, Fábio, que a saúde sempre é prioridade. E se tu me perguntar de novo qual é a nota que tu dá para a saúde, eu dou 20% hoje. Talvez a gente imagina que esteja 100% ou 90%, mas nós temos muito para avançar na saúde. Então, pela exigência que nós temos, nós estamos ainda a 20%. Estamos só começando um projeto de transformação que vai muito mais do que 4 anos. Quando eu comentei isso tem que ser um projeto a longo 9, prazo. Né, Nelson, para que vocês entendessem, eu boto nota 9 daquilo que a gente colocou na planilha. Sim, e que iniciou a caminhada para chegar ao 100% dentro de cada item. Exatamente. Nós conseguimos colocar, né, o início de, vamos dizer, se nós tínhamos 10 coisas, o início de 9 coisas. É verdade. E nós pretendemos continuar caminhando. Isso aí. Para que isso seja colocado em prática. Bom, revitalização dos moles. Importante a pergunta, Nelson. Assim, as pessoas têm que entender o que foi proposto. Nós tínhamos ali 3 pontos de rompimento dos moles. Eminente, certo? Que é a forte ressaca, a ação do mar, que são ondas violentas, e ela então estava passando por sobre os moles e abrindo um canal, digamos assim, né, 3 pontos de rompimento, abrindo canais, né, cortando os moles, ligando mar e rio. Isso era muito perigoso porque poderia ruir toda aquela estrutura por baixo. Quando a água abre novos canais, ela vai e aquilo poderia tudo ir para dentro do rio. Então o que nós fizemos? Consultamos uma empresa especializada, os técnicos foram lá. Então nós colocamos ali R$300 mil, R$350 mil, mais ou menos, eu não lembro. Só para que possamos entender esse processo. Isso foi feito através de um laudo técnico. Sim, projeto. De especialistas da área, com know-how nessas questões aí, voltada para assoreamento do mar, em termos de rio, praia, enfim. Engenheiros especializados que analisaram e propuseram o projeto e a gente licitou.
Mas assim, ó, e aí a gente fica tranquilo porque foram colocados ali, eu acho que 150 caminhões de pedras, mas são pedras, Nelson, enormes, pedras gigantes, que o primeiro objetivo era conter o rompimento dos moles. Então se colocou pedras enormes ali, eram 3, 4, 5 pedras em um caminhão. Né? Então aquilo foi... isso no primeiro momento? Sim, então foram colocadas pedras enormes em todos aqueles pontos de possíveis rompimentos, 2 eram eminentes, e aí se colocou aquelas pedras gigantes ali e se conteve. Depois, na próxima ao farol, se percebeu que o farol por baixo já estava todo, como é que eu vou te dizer, ele já estava, ele já não tinha mais estrutura, o farol já estava inclinando. Nós colocamos pedras enormes, gigantes, era quase 1, 2 pedras por caminhão. E fizemos, e levantamos ainda do lado do mar uns meio metro mais ou menos, uma barreira com essas pedras. Bom, este era o trabalho, este era o serviço contratado. Aquele rachão ou aquela pedra menor, nós colocamos uma quantidade lá de 30 caminhões, para então preencher esses vazios destas pedras gigantes, porque senão nós não iríamos conseguir caminhar, porque ela era buracos de 1 metro, 1,5 metro, como foi lá na sua origem. Então aquele material que foi sobre os moles, ele é para a gente poder caminhar, para ter acessibilidade. Agora, cada ressaca que tiver ali, nós vamos ter que botar 5, 6 caminhões, 2, 3 mil reais para fazer a manutenção. Até que venha a segunda parte, que aí se pensa em concreto, alguma coisa mais estruturante. Então aquilo ali é a manutenção dos moles, que ficou 30 anos sem ser feito, por isso que nós não caminhávamos mais do que 10 metros. Os 300 mil reais de saibro nos moles não procede? Não, imagina, por favor, hoje para te ter uma ideia, para restaurar aquela parte que o mar ali teve a ressaca forte, eu falei agora com o engenheiro da empresa, hoje pela manhã, dizendo, olha prefeito, talvez ali uns 10 caminhões ali dessa pedra menor, o senhor consegue fazer o preenchimento, e é uma moto, uma patrola niveladora e um rolo compactador, o senhor restabelece. Digo, mas isso quanto custa em valor? Não, o senhor vai gastar, sei lá, uns 4, 5 mil reais de material para repor aquela basezinha que estourou. E na próxima ressaca, ela vai levar um pouco daquele material de novo, como levou ao longo de 30 anos. E aí alguém disse, não, mas Balneário Camboriú, vocês fazem aquela deckzinho de madeira. Em Balneário Camboriú a gente bota um jet ski, vai lá no outro dia ele está no mesmo lugar. Se nós colocarmos um jet ski no mar, no outro dia ele está do lado de lá do rio, né? Porque joga por sobre o mar. É muito forte a nossa intervenção do mar. Então eu quero deixar claro que a obra de contratação era para conter o rompimento dos moles com pedras realmente estruturais e gigantes. Aquela base que foi colocada, aquilo foi para melhorar, para dar acessibilidade, e terá que ser feita uma manutenção constante, até que se faça um projeto, enfim, de concreto ou outra estrutura que segure que o mar não consiga fazer aquela erosão do material superficial. Então os 330 mil foram para a estrutura, 20 mil ou 30 mil foi para fazer aquela pavimentaçãozinha ali. Então nós não botamos dinheiro fora, nós sabemos o que estamos fazendo, orientado por engenheiro profissional, por técnicos, a empresa fez um trabalho extraordinário, tanto que a ressaca bateu forte e não houve nenhuma ameaça de rompimento. Então o objetivo, na estrutura, exatamente. Então o objetivo foi alcançado. Muito obrigado pela sua presença, eu vou liberar o senhor agora, porque você tem outra agenda. Eu gostaria que o doutor Fábio e a doutora Adriane permanecessem conosco mais uns minutinhos, para que a gente possa nos encaminhar para o encerramento do programa de hoje. Ok? Tá bem, Nelson. Um abraço, obrigado. Obrigado, Nelson. Quero te agradecer sempre pelo convite. Antes do final do ano, quero voltar, se for convidado aqui, para a gente trazer aí mais algumas informações, a mensagem de final de ano a todos os torrenses. Então vamos colocar na agenda aí, é sempre bom estar aqui, um veículo que alcança o mundo e com pessoas nossas, de torrenses. Isso nos orgulha muito mais ainda. Tu que recebeu uma homenagem há poucos dias na Câmara, junto com o nosso querido amigo Milton Teixeira, 2 profissionais de comunicação reconhecido pelo seu trabalho e querido pelos torrenses, e a voz mais bonita do balonismo, a tua e a do Niltinho. Nelson, beijo no coração e até breve a gente estará aqui, tá bom? Obrigado um abraço a todos. Presença. Secretária, trabalhar nessa área com uma cobrança tão grande de oportunidades de
trabalho? Como é que é essa pressão aí de trabalhar numa área, no executivo, que mexe muito com a emoção das pessoas e com a parte psicológica, porque evidentemente que as pessoas querem buscar um espaço no mercado de trabalho, buscar uma alternativa para melhorar o seu recurso financeiro da família, enfim. Como é que está a sua secretaria? Com certeza, Nelson, é uma pasta assim, bastante difícil. Acredito que todas as secretarias, todos os secretários, eles têm dificuldades, mas a indústria e comércio, ela trabalha muito com pessoas, com o público, né, muito diretamente, né, e mais nessa questão dos empreendedores, né, buscando a sua renda, fomentar a sua renda, o comércio, os restaurantes, bares. Então, é difícil, como qualquer secretaria, mas a gente tem procurado fazer o melhor. Eu sou muito ouvinte, gosto de ouvir as demandas e depois ir buscar soluções, né? Então, eu sempre faço as reuniões com o Cindy Lojas, né, com o CDL, a gente fez muitas reuniões com as associações, né, dos ambulantes, né, e a gente tem procurado, assim, corrigir, né, todas as dificuldades que foram existindo, que foram se formando durante as outras gestões. Eu estou, há uns 8 meses, assumi essa pasta, já estive lá na saúde no início, né, e que é uma secretaria também bastante difícil, e até entendi assim que a indústria e comércio seria fácil, mas não é fácil. Mas é um prazer, assim, a gente estar nessa missão, né, e trabalhando pela sociedade, pelos nossos moradores, né, pelos nossos empreendedores, pelo comércio. Então eu luto para que a gente tenha uma Torres melhor nesse sentido, buscando mais empregos, né, a gente fez bastante ações assim também voltadas para os jovens. A nossa preocupação hoje dos nossos jovens aqui na nossa cidade, que eles têm migrado muito para outras cidades, né, e isso nos entristece muito, porque são muitas mães que vêm, né, até nós e pedindo que a gente faça uma ação assim voltada, né. A gente procurou fazer isso durante esses meses, né. E essa qualificação, secretária, que a gente ouve muito do empresário, do microempresário, a dificuldade de recurso humano de qualificação. E a senhora tocou na questão dos jovens. E a gente percebe que, claro, que não dá para generalizar, mas uma certa resistência do jovem se qualificar para o mercado de trabalho. Qualificar, que eu digo, no sentido técnico, né, de atendimento. Nós hoje, né, doutor Fábio, nós avançamos tanto e tanto que a gente lembra do comércio de Torres de um tempo lá atrás. E hoje nós não devemos nada aos grandes centros, quer dizer, nós temos grandes empresas, grandes redes, e a propósito, na área da mulher, né, um atendimento especialíssimo, né, na beleza, no vestuário, enfim. Mas esses 2, 3 últimos meses que eu estou na rua, quase todo dia conversando com os empresários, a gente percebe a grande dificuldade que tem da qualificação da mão de obra. Nós temos bastante dificuldade. Então, nesse sentido. Às vezes o empresário vai conversar e diz assim: poxa, eu investi tanto, olha, melhorei tanto, tem um produto competitivo, bom, mas é difícil a cidade de vocês em termos de atendimento, de qualificação. Aonde que está a nossa dificuldade? A senhora que vivencia isso aí, e que a família, principalmente, o pai e a mãe, né? Se permite. Pois não, doutor? Só para acrescentar, né? O que nós observamos, assim, né, quando a gente assumiu, né, Padre, e o Carlos, que saiu agora, né, o que nós observamos foi o seguinte, que houve, foi deixado nos últimos governos, foi deixado de lado a conscientização da população da necessidade dessa busca pelo preparo técnico, né? E eu digo tranquilo que nos últimos 4 governos a parceria com o SEBRAE
a parceria com o Senac, a parceria com o Senai, a parceria com o Cine, ela foi totalmente deixada de lado. E deixada de lado de uma forma profissional, correta, e então, consequentemente, foi deixado de lado uma conscientização de toda essa juventude da necessidade da busca da especialização, do estudo, se preparar, se aprofundar, de ler livros, de buscar realmente qual o seu objetivo como profissional e envolvendo a nossa cidade nisso aí. Foram levantadas questões ideológicas que, do meu ponto de vista, não eram questões ideológicas corretas e que agora nós estamos colocando essas questões ideológicas no prumo novamente. E agora com o nosso governo, né, e a Adri me permite acrescentar isso aí, isso foi retomado. A parceria com o Cine, a parceria com o Sebrae, a parceria com o Senac e a parceria com o Senai, que é da indústria, que é vinculada lá a Caxias do Sul, etc., né? Isso está sendo retomado e que tinha sido deixado totalmente de lado. Que consequentemente, Nelson, consequentemente, essa fatia que representa os jovens, os adolescentes, os jovens e os adultos jovens, eles foram com os últimos mandatos, foi deixado de lado dentro da consciência deles essa necessidade. Foi deixado de lado, mas isso, graças a Deus, está sendo retomado. E esperamos que nos próximos passos isso venha amadurecer mais e mais e nos profissionalizar mais, nos capacitar mais. Essa busca é uma coisa que tem que vir desde pequeno. Essa consciência da necessidade da especialização, da leitura, da busca por conhecimento, da cultura, é necessário que haja, mas uma cultura correta, não uma cultura solta, de uma forma que seja descoordenada, né? E isso está sendo retomado, graças a Deus. Né? Que bom ouvir isso aí, que bom. Até porque eu sou suspeito nessa área, porque nós também contribuímos com o Senac na área da dicção, desinibição e oratória, preparando as pessoas para atenderem, né? Não é uma formação para ser locutor de rádio, nem locutor, nem palestrante, é preparar para a vida. Nós temos que retomar, né, isso como médico vai ratificar o que eu estou colocando, nós temos que retomar o processo da fala, da linguagem. A senhora como profissional do direito também vai concordar comigo. Nós temos uma falha muito grande de comunicação. Com certeza. Né? E essa comunicação, ela reflete no dia a dia nosso familiar, nas nossas relações no dia a dia e na nossa relação profissional. O indivíduo que não consegue se relacionar através da fala, tem dificuldade, não vai adiante. Não adianta ter vários e vários cursos se ele não sabe se comunicar. Né? Na sua área como médico, a grande dificuldade às vezes que a gente encontra, um profissional que não sabe, no caso que a secretária colocou, escutar o paciente e depois fazer o relato do diagnóstico, que às vezes o paciente sai de dentro do consultório sem saber dizer, eu não entendi nada que o doutor disse. Né? A senhora pode concordar comigo que tem, claro que são... Não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo, né? Mas, secretária, para nós nos encaminhar para o final aí, é um grande desafio a Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio, né? Num município como Torres, que tem essa característica do turismo, que tem essa necessidade de a todo momento ratificar o processo do bem-estar, do lazer, né? Que as pessoas vêm para cá exatamente para buscar esse momento, né, lúdico de contato com a natureza, de ser bem atendido, de ser bem recebido na área da saúde, de ser, enfim, né? Quer dizer, nós quando nos deslocamos, saímos daqui, nós queremos também ser bem recepcionados em outros locais de destino, né? E eu acho que Torres, ela tem essa característica. Torres é glamour. Glamour não só, né, dos grandes poetas, né, dos grandes artistas,
mas também de todos aqueles que constituem essa terra aqui, fazem parte dessa terra e que são voltados para a prestação de serviço. Eu acho que nós temos que dar um salto de qualidade na prestação de serviço. Nós temos tudo para acontecer, mas nós temos que ter uma motivação maior para bem atender todos que nos procuram. Eu acho que Torres tem, como eu havia falado, ela está mudando o perfil, né? A gente tem a administração atual do Carlos e do Amoretti, ela tem avançado bastante, como o vice-prefeito já falou, a gente fez parcerias e nós tivemos parcerias agora também com FGTA, né? O Cine veio de Porto Alegre, esteve dentro das escolas, as escolas estaduais abriram as portas para a gente estar conversando com esses jovens, ensinando como é que faria a primeira entrevista de emprego, como que eles deveriam se comportar. A gente teve ali junto com os alunos e a gente sentiu bastante dificuldade. Teve alguns e nós perguntamos e eles falaram, nos relataram que não sabiam mesmo realmente como fazer até o currículo, né? Como se comportar, né? Como se comportar na entrevista. Então isso tudo foi coisa básica. É uma coisa muito básico, né? E os nossos Deixar de lado, né? Foi deixado de lado. Então a gente tem buscado resgatar isso, esse contato, né, com a nossa comunidade, que é importante. É importante esse contato com os jovens. Nós nos preocupamos bastante, né? Queremos que eles se qualifiquem, que eles permaneçam na nossa cidade aqui, dê um atendimento, né, de qualidade, né? E existe sim, a gente não vai dizer que não, bastante dificuldade no atendimento, no comércio, nas lojas, e a gente tem procurado então fazer palestras para estar orientando os nossos vendedores, né, a receber bem o nosso turista e os nossos moradores, né. Então a gente tem feito muitas ações nesse sentido. Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui. Gostaríamos de contar sua presença em outras oportunidades, até porque é muito importante trazer a palavra oficial do governo do município, através das secretarias e da presença do vice-prefeito e do prefeito aqui. É muito importante para que os ouvintes da Cultural FM tenham esse esclarecimento do dia a dia, das ações que estão acontecendo junto ao município de Torres. Muito obrigado pela sua presença, os cumprimentos pelo trabalho. Obrigada, Nelson, e a todos os ouvintes. E eu ainda quero aqui falar ao Tenente Roberto, né, que realmente eu fiquei assim embargada, né, com a declaração dele, e eu me coloco aqui como mulher do lado das famílias, né, de todas as esposas que perderam, né, os seus maridos ali em batalha, todos os brigadianos, né, que muitas vezes perdem a vida. E é muito difícil, são verdadeiros heróis. Eu quero parabenizar toda a Brigada Militar do nosso estado, a de Torres em especial, porque, que nem o prefeito falou, tudo que nós pedimos, eles estão sempre do nosso lado, sempre ali, né, toda a corporação, que quer do policiamento ou dos bombeiros, eles estão sempre presentes em todos os eventos, nos acolhendo e acolhendo os nossos pedidos. Então, assim, eu quero dizer que a nossa gestão, sim, ela está do lado, a nossa sociedade está do lado desses brigadianos, e a gente quer fazer um apelo a todas as autoridades que puderem estar abraçando essa causa da brigada, né, e de todos os servidores que nós temos no nosso estado, para estar realmente buscando os direitos e fazendo valer os direitos, né? Então, eu quero aqui deixar meu apoio, né, meu humilde apoio aqui da nossa cidade, como servidora, né, como secretária, e é isso. Eu quero agradecer o espaço, Nelson, e parabéns pelo aniversário, né, da rádio, e muito obrigada a vocês. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Fábio Amoretti, batalha, desafio, mas me parece que o senhor gosta de desafios, e eu acho que esta sua doação, além de profissional médico, mas que no momento X da vida resolveu então dar a sua contribuição para tão importante desafio, que é tornar essa Torres uma Torres diferente, uma Torres respeitada, uma Torres que
possa cada um que mora aqui, que adotou Torres, ter orgulho dessa cidade. Eu agradeço a oportunidade ao Nelson e à Rádio Cultural, né? E parabenizar assim, por ela fazer parte de tudo isso que foi colocado hoje aqui, né? A rádio parceira nossa, né? Juntamente aqui com a Sul TV também. Com a Sul TV, parceiros nessa visão, né? Uma visão que vai um pouco mais além, né? De tudo, né? Então, de todas as questões políticas, de todos os posicionamentos, né? É uma visão para uma Torres melhor e uma Torres modelo, que nem eu digo, né? Um modelo de retidão, um modelo de uma cidade que está preocupada com as famílias, preocupada com as questões da igreja, com as questões, aquilo tudo, aquela base que todos nós buscamos, né? E que o nosso governo está realmente priorizando e nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo, né? Eu me sinto lapidado no dia a dia, né? Me sinto que Deus me colocou numa posição para Adri junto comigo, para nós irmos nos preparando para próximos anos e talvez próximos mandatos e talvez próximas caminhadas mais profundas e com mais responsabilidade, né? E me sinto muito feliz e muito assim, com a certeza que nós estamos no rumo certo, né? Não tenho dúvida nenhuma que nós estamos no rumo certo. Torres, daqui a uns anos, e talvez outras questões ligadas ao Estado e talvez federal, os munícipes e as pessoas vão notar que nós estamos fazendo aquilo que é correto. E vai ter projeção a nível estadual, a nível federal, e já está ocorrendo isso, né? As pessoas já estão falando isso. E nós nos sentimos lisonjeados por poder iniciarmos novamente essa caminhada num rumo que é o esperado para a nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição para daqui a um tempo estar aqui novamente e podermos atingir toda essa comunicação que essa Rádio Cultural atinge em toda a região, o estado e no país e outros países. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, doutor. Nós vamos agradecendo aqui o Alberto Babueno, que é diretor de imagem da Sul TV, em parceria com a Cultural FM, nesse espaço de entrevista desse sábado. Sul TV, o seu canal digital.